Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Que bom que aqui estamos, sob o amparo e proteção do Meigo Nazareno. Então, neste momento, convidamos a todos a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, a egrégora da nossa querida Casa do Evangelho, a graça de estarmos aqui, para que possamos juntos refletirmos sobre o tema proposto para a noite de hoje. Estamos vivendo um tempo de festa, um tempo de alegria, pois estamos na semana de comemoração dos 45 anos de fundação da nossa querida Sociedade Casa do Evangelho. Ao plano maior, a nossa mais profunda gratidão. Bezerra de Menezes está cuidando. Esta frase foi dita por Divaldo Pereira Franco em um evento em que o nosso querido irmão Osmarino estava presente. E ele um dia, numa conversa informal, nos relatou: Paulo, quando eu soube que o Divaldo ia estar aí, eu peguei o meu gravador lá e fui me aproximando devagarinho, liguei o meu gravador, pensei, eu vou gravar tudo o que ele falar a respeito, que eu vou perguntar a ele. E Osmarino se aproximou do Divaldo e disse assim: olha, Divaldo, nós temos aí essa questão da Casa do Evangelho. Divaldo olhou serenamente para ele e respondeu de forma lá: Bezerra de Menezes está cuidando. Imediatamente direcionou o assunto para outra conversa. A Sandra e o Rafael me emprestaram esta relíquia aqui, que é o jornal Servir, que era editado pelo setor de difusão doutrinária do Bezerra, e essa edição é de julho de 1981. Esse jornal, ele era feito pelo nosso querido irmão João Paulo Lacerda, que, além de um grande trabalhador da causa espírita, à época também exercia o trabalho de jornalista. E no editorial de julho de 1981, tem algumas coisinhas aqui interessantes que vamos nos permitir ler. Isso dirigido
aos trabalhadores e frequentadores da Sociedade Beneficente Espírita, Dr. Bezerra de Menezes. Talvez você não saiba ainda, mas está nascendo, não muito longe daqui, um centro espírita, um pouco diferente dos demais. É a Casa do Evangelho, uma sociedade espírita que se propõe a auxiliar as populações carenciadas que vivem às margens do Rio Guaíba, na Ilha Grande dos Marinheiros. Diferente por não esperar que essas pessoas venham até a nossa sociedade. Realização dificultada por diversas barreiras físicas, econômicas, culturais, etc. Diferente por colocar uma sociedade espírita bem no meio das suas vidas, dentre as suas casas, compartilhando diretamente de suas misérias morais e físicas, ou seja, colocando a luz bem visível acima da mesa, sem ocultá-la debaixo do velador, como aconselhava o Mestre Jesus. Mais ainda, modulando a intensidade da luz de acordo com sua percepção própria, buscando os pontos doutrinários que mais diretamente lhes tocam a experiência pessoal. As explicações que vêm a tocar as vivências específicas de cada um, mais claras. Enfim, o universalismo do Evangelho, particularizado com o bom senso que a doutrina espírita propõe, a situação de menor preparo cultural, a realidade das dificuldades econômicas que, infelizmente, compõem paisagem de vilas populares que permanecem marginais à vida da cidade. Todos nós sabemos que esta casa surgiu exatamente de um movimento de trabalhadores da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Mas é importante a gente refletir sobre a resposta que Divaldo diz ao nosso querido Cosmarino. Bezerra está cuidando. É para que nós entendamos que iniciativas desta ordem, quando nos chegam a nós encarnados, de há muito já está idealizada e preparada na espiritualidade. Esse grupo de pessoas, é bom lembrar
que muito antes da fundação desta casa, fisicamente, já realizava um trabalho de visitação aos lares. E esse trabalho foi se desenvolvendo. E este grupo sempre teve à frente uma figura muito marcante para aqueles que o conheceram. E esse jornal lá do deserto, que tem por título Servir, fez uma entrevista com esse querido irmão, e eu, infelizmente, eu não tive oportunidade de ter convivência com ele, mas ouvi muito falar dele. Eu nem sabia que ele era Ivo. Entrevista: Ivo Darcy de Mello. Olha aqui, 54 anos, casado, com uma filha, espírita, frequenta o Bezerra de Menezes há 12 anos. Perseverando, sendo reconhecido recentemente eleito o primeiro presidente da Sociedade Espírita Casa do Evangelho. Dado aqui seu depoimento. O jornal de pergunta: por que está sendo criada a Sociedade Espírita Casa do Evangelho? Ao que o senhor Darcy responde: principalmente para dar condições de atendimento às crianças da Ilha Grande dos Marinheiros e Ilha do Pavão, em termos de aulas de evangelização. As crianças são naturalmente muito mais maleáveis. Portanto, o trabalho de evangelização a elas voltado é extremamente produtivo. Não deixa de ser uma espécie de trabalho preventivo. Evita que, no futuro, estas crianças venham a ser marginais, prejudiciais à sociedade e principalmente a si mesmo. Veja, se o seu Darcy já tinha essa preocupação com a evangelização aqui nessa casa. Trabalho esse que em momento algum deixou de ter a atenção das N direções que essa casa já teve ao longo desses 45 anos. Mas o seu Darcy também foi questionado qual era o
estava destinado aos adultos, aqui ele responde. E aos adultos também teriam atenção na forma de curso profissionalizantes, mas também aquele cuidado doutrinário, sempre atento à condição daquelas pessoas que aqui estavam. E qual é a nossa proposta na noite de hoje? Não vamos nos ater muito em nomes, datas, mas sim o papel desta casa junto a estas ilhas. E é preciso que nós reflitamos profundamente isso para que a gente entenda. Que estas ilhas, assim como a humanidade é dividida em duas épocas, antes e depois de Cristo, não tenhamos dúvida que estas ilhas também são divididas antes e depois da existência da casa de Israel. Porque esta casa, ao longo desse tempo, vem mudando a psicosfera nessas ilhas. Uma vez conversando com o seu Joaquim, esposo da dona Elvirinha, médiuns extraordinários, o seu Joaquim disse: Paulo, ali na entrada da ilha tem um portal. E as pessoas que aqui estão nessa ilha ficarão o tempo necessário para reajustes, aprendizado. Enquanto isso não se completa, daqui não sairá. E ele disse: observe como muitos saem e voltam. De fato, esta casa, como qualquer casa espírita, ela não foi colocada aqui por 5 horas numa casa. Não. Ela está aqui em função da necessidade daqueles espíritos que aqui vieram ver, daqueles que aqui reencarnaram, e ao longo dos anos a gente vai observando. Eu sou novo aqui, eu tenho apenas 28 anos aqui, comparado com pessoas como a Cícera que está, o André Alencastro, o Danilo, só para citar aqueles que ainda estão encarnados. Eu cheguei ontem, mas de 97 até hoje, eu já percebo uma grande mudança nessas ilhas. E todas elas
são atendidas pela casa. E não tenhamos dúvida, mesmo irmãos que nunca cruzaram o portão dessa casa em momento algum, estão deixados de lado, estão sendo assistidos. Às vezes no verão, quando nós vemos aqueles irmãos de classes economicamente mais privilegiadas passeando com as suas lanchas, seus jet ski ali, não teremos dúvida, estão recebendo também. Pessoas como o seu Darcy são emissários que receberam esta importância. Quando perguntaram a ele por que surgiu essa ideia de criar uma casa espírita, nós já preocupação em assistir o pessoal da periferia. Aí começaram a fazer o evangelho, né? E depois um grupo, uma iniciativa pessoal, capitaneada pelo seu Darcy, começaram também a servir a sopa aqui na cidade. E é importante a gente perceber o que esta casa representa para a comunidade. O carinho e o respeito que as pessoas têm, porque sabem que nós estamos aqui com um único propósito, de evangelizar. Um dia estávamos chegando aqui, tinha vindo de ônibus, descemos ali na faixa. Quando nós nos aproximávamos daqui, tinha 12 irmãos ali negociando armas pesadas. Passamos, oi. E eu me pergunto, esse cara aí? Ele é ali dos bezerros. Ele sabe que nós não estamos aqui para denunciar ninguém. As meninas que trabalham no passe externo, nos contaram N histórias danadas, elas sozinhas aí por esses becos que tinha antigamente, jamais foram molestadas. É a casa do Evangelho. E eles momentos que essa casa passou. E as figuras que marcaram os nossos corações, e devido ao tempo, muito rapidamente vou citar algumas. A avó. Quem é a avó? A avó morava ali, ó, do ladinho da casa ali. E a avó nada mais é que a mãe da nossa querida Vanilda, a Ivanildes. Quando nós passávamos ali, ela estava na janela e nos abanava.
Aquele aceno dela era para nós um verdadeiro passe energético. Quando nós saíamos daqui, ela estava ali na janela e nos abanava. Um passe de reposição energética. E ela não saía da sua janela enquanto a Kombi não saía, enquanto o último carro estiver aqui no pátio da casa não saía. Outra pessoa querida que nos veio à mente, o seu Ailton, sentado ali, sobre os joelhos, eu não sei como é que ele fazia aquilo, ficava horas sentado sobre os joelhos. Seu Ailton, que só tinha um grande vício, o chimarrão, ficava tenteando uma erva entre todos nós. Chegava no sábado, alguém trazia um pacote de erva para o seu Ailton. A nossa Romilda, como é que ela chamava a casa do Evangelho? A Casa Santa. A Romilda, que deixava a Cissa louca da vida. Ela ia lá no especializado, pegava a sacolinha dela e marcava o lugar no especializado. E ficava dando banda aí. E ela, numa entrevista um dia, por um dos aniversários da casa, disse que o dia mais feliz para ela era sábado, quando ela vinha para a Casa Santa. O Leco, uma pessoa especial, tremendas limitações. As pessoas não gostavam muito da proximidade dele, porque ele cheirava mal, isso e aquilo. O Leque ia lá com o apoio espiritual presente, às vezes perturbava um pouco. Outros dias a gente olhava, ele estava quietinho no canto ali, e eu percebia que ele era o que estava mais absorvendo tudo aquilo que estava sendo falado. O Leco desencarna, 2, 3 anos depois, ele se manifesta numa mesa mediúnica aqui e diz assim, que ele agradecia o acolhimento que ele tivera nessa casa e que aquela encarnação, naquela condição, tinha sido a melhor encarnação para ele. Que ele iria reencarnar de novo aqui nessa ilha, ainda com algumas limitações, mas não tão severas quanto aquelas que nós conhecemos. Esta é a casa do Evangelho. Agora nós estamos aqui, ó. Esse prédio. Atendemos como trabalha a espiritualidade. Essa ideia de construir uma nova sede é muito antiga. Nós nunca conseguíamos tirar do papel. Que fez a espiritualidade? Trouxe para cá, de volta, a filha do seu Darcy, que é a nossa querida Sandra, o genro do seu Darcy, que é o nosso querido Rafael, atual presidente, que, com a sua visão empresarial, junto com o Arjão, tiraram aquele projeto do papel. Porque sabiam como angariar recursos. Pronto.
E muitos de nós, desse nós eu me incluo. Eu me lembro de uma discussão, chamaram, convocaram uma assembleia geral extraordinária, porque estávamos incomodados com essa história. O que nós queremos com uma sede grande no meio dessa frequência? Houve aquele que me disse, fazer uma casa grande para administrar a miséria. Olha essa casa, como é que ela está? Por que isso? Porque esse movimento já está acontecendo. Já estão chegando outras pessoas. E como mínimo representante do setor espiritual dessa casa, eu me atrevo a dizer que logo ali adiante, aqueles irmãos de jet ski, etc., eles vão estar adentrando essa casa, porque eles também têm dor, eles também têm sofrimento, eles também precisam ser acolhidos. Dr. Bezerra de Menezes está cuidando desse Divaldo para o nosso querido Osmarino. E ele continua cuidando. E mais do que cuidar, ele conta conosco. O Rafael sempre diz algo muito interessante. Quando ele fala daquela turma desses pioneiros, ele diz para nós, integrante da diretoria, olha o que esse pessoal enfrentou, as condições que eles enfrentaram e olha o que eles fizeram. O nosso comprometimento agora é muito maior por tocar isso para frente, porque as nossas facilidades são bem maiores também. Que bom que nós estamos na casa do Evangelho. Nasceu desse carinho da espiritualidade, levando um grupo de pessoas a fazer o Evangelho nos lares nestas ilhas. Para que esses irmãos que aqui estão recebam a oportunidade de serem evangelizados. Porque temos também que refletir quem são as pessoas. Agora saiu um grande número de pessoas que reencarnaram nessa ilha. É importantíssimo nós saber, para nós entendermos muitas coisas que estão nobres, escravocratas, gente das cruzadas, Inquisição, igualzinho àqueles que estamos dentro da casa espírita, não é mesmo? Reflitamos sobre isso. Quem somos nós espíritas? Grandes individualidades do passado, que hoje temos a graça de estar nessa doutrina abençoada, redentora, educativa, libertadora. Bezerra de Menezes está cuidando. Estejamos em paz, permaneçamos em paz. E assim seja.